assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Infelizmente, chegou o momento em que a humanidade teve que colher tudo o que plantou contra o meio ambiente durante todos os anos da sua existência. Essas pessoas foram pegas desprevenidas quando uma imensa tempestade de chuva ácida se formou, causando grande pânico em todos que estavam desabrigados neste momento. Como esse grupo de pessoas se encontrava em um lugar deserto e longe de um abrigo, o desespero tomou conta de todos, e agora esse grupo de pessoas, liderado por um único homem, procura a todo custo um lugar para que todos possam se abrigar e sobreviver antes que desabe a imensa tempestade ácida. Para piorar a situação, chegam notícias aos ouvidos dessas pessoas de que, onde essa chuva caiu, tudo foi destruído e nada sobreviveu. E agora chegou a vez deles enfrentarem a fúria da natureza. Será que existiria uma forma de voltar atrás em toda a degradação que o ser humano causou no planeta até aqui? Toda essa situação extrema não seria um bom motivo para um novo recomeço da humanidade? Olha só. Tudo começou num mundo que já estava todo lascado por causa das coisas que a gente fez com a natureza. Durante muitos e muitos anos, o ser humano poluiu os rios, cortou árvores sem parar, jogou fumaça no ar, lixo no mar, ignorou os alertas dos cientistas e foi só empurrando com a barriga. Ninguém ligava muito, sabe? Todo mundo só queria ganhar dinheiro, construir mais coisas, consumir mais e mais. O planeta foi avisando, mandando sinais. Calor demais, frio do nada, tempestades esquisitas, mas ninguém quis ouvir. Aí veio o basta. Do nada, o clima começou a ficar ainda mais estranho. O céu estava diferente. Parecia que tinha uma fumaça esquisita lá em cima, meio amarelada, meio pesada. O ar estava quente, mas de um jeito sufocante, como se o mundo inteiro tivesse com febre. Os animais começaram a desaparecer, e as plantas pareciam que estavam morrendo mais rápido do que deviam. Mas mesmo assim, tinha gente que ainda achava que era exagero. Foi então que a coisa realmente pegou. Um dia, o céu ficou escuro de repente. Não era noite ainda, mas parecia. Um barulho estranho começou a vir de longe, tipo um trovão, mas mais contínuo, como se fosse um monstro gigante respirando pesado. As nuvens ficaram pesadas, pretas, e começaram a se mover rápido demais. A galera olhava para o céu assustada, sem saber o que estava acontecendo. Parecia cena de filme, mas não era ficção, era real. E foi aí que começou a cair a tal da chuva ácida. Mas não era uma chuvinha qualquer, não. As gotas eram grossas, meio verdes, meio transparentes, e quando caíam em cima de alguma coisa, já começavam a queimar. Imagina só, caiu no capô de um carro, e o metal começou a derreter devagar. Encostou numa planta, a folha virou um buraco. Quem estava na rua e não conseguiu correr a tempo, levou na pele e começou a gritar de dor. No meio de tudo isso, tinha um grupo de pessoas. Gente comum, sabe? Trabalhadores, mães com crianças, idosos, uns jovens meio perdidos, todos juntos num lugar meio afastado, tipo uma estrada no meio do nada. Eles estavam indo para um outro lugar, tentando fugir da confusão da cidade grande, porque já tinham ouvido que o tempo ia piorar. Mas não imaginavam que ia ser tão rápido. Essas pessoas estavam paradas tentando decidir para onde ir, quando a tempestade pegou eles de surpresa. Não tinha casa, prédio, nada por perto. Só terra seca, umas pedras, umas árvores magrelas e um céu prestes a desabar. Quando viram a chuva começando a cair lá longe, vindo na direção deles, bateu o desespero. Tinha criança chorando, gente gritando, outros tentando pensar rápido. Nesse momento, um cara do grupo se destacou. Não era líder de nada, mas parecia mais calmo, mais firme. Ele tentou organizar a galera, mandou todo mundo se proteger como desse. Usar casacos, cobrir a pele, procurar qualquer coisa que pudesse virar abrigo. Era uma corrida contra o tempo. Cada segundo valia. Só que estava difícil. O chão escorregadio, a chuva chegando rápido, o vento jogando poeira na cara, o medo tomando conta. Mesmo quem queria ajudar, não sabia como. Alguns tentaram correr para longe, mas sem saber para onde. Outros ficaram paralisados, olhando para o céu, tipo em choque. O barulho da chuva ácida caindo era apavorante. Um chiado estranho, como se o mundo estivesse fritando.
E enquanto tudo isso acontecia, a galera começou a entender. Aquilo não era só uma tempestade qualquer. Era a natureza cobrando o que foi feito com ela. Era tipo um chega bem claro. E quem tivesse no caminho ia pagar o preço. Foi aí que a real bateu em todo mundo. Ninguém estava preparado, nem para escapar, nem para se proteger, nem para entender de verdade o tamanho da encrenca. Pois é, a tempestade estava chegando com tudo. O céu já estava quase preto, o vento assobiava como se tivesse raiva, e a chuva ácida vinha vindo como um monstro, engolindo tudo que via pela frente. Não era só água, era veneno caindo do céu. A galera começou a correr. Não sabiam exatamente para onde, mas sabiam que ficar parado era morrer. E aí começou uma corrida maluca. Tinha lama no chão, gente escorregando, tropeçando em pedra, tentando carregar mochila, puxando criança no colo. Um caos total. O tal cara que tinha se mostrado mais firme, vamos chamar ele de Léo, gritou para todo mundo seguir por uma trilha que ele conhecia. Disse que talvez tivesse uma construção abandonada mais à frente, um galpão antigo que poderia servir de abrigo. Era longe, mas era a única esperança. E ali, no meio do pânico, a galera resolveu confiar nele. No caminho, a chuva começou a cair mais perto. Eles ouviam o som dela queimando as folhas das árvores, derretendo placas de ferro, deixando um cheiro horrível no ar, tipo de coisa podre misturada com ferrugem. Algumas gotas chegaram a cair perto deles. Uma encostou no braço de um cara e já começou a ferver na pele. A dor era absurda. Léo pegou a camisa e cobriu o machucado do cara, tentando ajudar, mas dava para ver que o tempo estava se esgotando. Durante a fuga, várias coisas aconteceram. Um menino se soltou da mãe e correu para o lado errado. Léo viu, correu atrás, conseguiu pegar ele e trazer de volta no último segundo. Uma senhora quase desmaiou de cansaço, e 2 pessoas ajudaram ela a continuar. Ninguém era herói, mas naquele momento, todo mundo virou um pouco. Era ajudar ou morrer junto. No meio do caminho, eles passaram por uma árvore enorme, que foi atingida por um raio. A árvore explodiu em chamas, partiu no meio e caiu com tudo no chão, bem na frente do grupo. Tiveram que dar a volta, correndo ainda mais. O tempo parecia estar contra eles. A chuva vinha atrás como se tivesse vida própria, como se soubesse exatamente onde eles estavam. Depois de muito esforço, o grupo finalmente avistou a tal construção que o Léo tinha falado. Era mesmo um galpão velho, meio caindo aos pedaços, mas ainda com uma estrutura firme o bastante para proteger da chuva. Quando entraram, parecia um alívio. Respiraram fundo, se jogaram no chão, se abraçaram, choraram. Parecia que tinham vencido, mas só parecia, porque o galpão não era totalmente fechado. Tinha buracos no telhado, rachaduras nas paredes, e a chuva ácida começou a pingar ali dentro também. O desespero voltou. Precisavam se mover de novo. Léo então disse: "A parte de trás tem uma sala menor, talvez ali seja mais seguro." Todo mundo correu para lá, e nessa perderam mais 2. Um escorregou e bateu a cabeça, ficou desacordado. Outro foi ajudar e acabou ficando preso. Não dava para voltar, a chuva já estava caindo dentro do galpão também. Era triste, mas era a realidade dura. Não dava para salvar todo mundo. Na salinha menor, se apertaram o máximo que puderam. Tinha gente rezando, outros só tremendo em silêncio, alguns tentando pensar em um plano para o que fazer depois. Porque assim, beleza, sobreviveram por enquanto. Mas e agora? Iam ficar ali até quando? E se a chuva durasse dias? Léo pegou um mapa que tinha na mochila. Disse que se esperassem a tempestade passar, talvez conseguissem seguir até um abrigo subterrâneo que ele ouviu falar quando era mais novo. Não sabia se ainda existia, mas era melhor do que ficar esperando a morte bater na porta. Enquanto isso, lá fora, o mundo estava virando cinza. A natureza derretia, os prédios distantes pareciam afundar. E dentro daquele espaço apertado, um grupo de sobreviventes segurava firme na última faísca de esperança que tinham. Léo pega o mapa de novo. Ele tá sujo, meio rasgado, mas ainda dá para ver algumas marcas. Ele aponta para um ponto e diz: "Se a gente conseguir sair daqui quando a tempestade der uma trégua, dá para tentar chegar nesse abrigo aqui. Fica a uns 10 ou 12 quilômetros, mas é subterrâneo. Foi construído como abrigo de emergência, lá nos tempos em que o governo ainda se preocupava com essas coisas." O grupo escuta, mas ninguém comemora.
Tá todo mundo cansado, com fome e alguns ainda machucados. Um cara tem o braço enfaixado com um pano velho por causa da chuva, outro tá com febre e uma mãe tenta acalmar a filha que não para de chorar. Mesmo assim, a ideia de sair dali e tentar fazer alguma coisa acende uma chama em todo mundo. Depois de um tempão esperando, o som da chuva começa a diminuir. Não para completamente, mas vira tipo um chuvisco. Léo dá o sinal. É agora ou nunca. Eles se preparam como podem. Roupas grossas, pedaços de plástico, mochilas na cabeça, tudo para tentar se proteger do que sobrou no ar. E então, saem do galpão. Lá fora, o cenário é apocalíptico. Tipo filme de fim do mundo mesmo. Árvores todas queimadas, chão cheio de buracos, cheiro de fumaça e uma névoa esquisita cobrindo tudo. Eles andam rápido, em fila, tentando não se perder uns dos outros. Léo vai na frente, olhando o mapa com os olhos sempre atentos no céu. Infelizmente, chegou o momento em que a humanidade teve que colher tudo que plantou contra o meio ambiente durante todos os anos da sua existência. Essas pessoas foram pegas desprevenidas quando uma imensa tempestade de chuva ácida se formou, causando grande pânico em todos que estavam desabrigados neste momento. Como esse grupo de pessoas se encontrava em um lugar deserto e longe de um abrigo, o desespero tomou conta de todos, e agora esse grupo de pessoas, liderado por um único homem, procura a todo custo um lugar para que todos possam se abrigar e sobreviver antes que desabe a imensa tempestade ácida. Para piorar a situação, chegam notícias aos ouvidos dessas pessoas de que, onde essa chuva caiu, tudo foi destruído e nada sobreviveu, e agora chegou a vez deles enfrentarem a fúria da natureza. Será que existiria uma forma de voltar atrás em toda a degradação que o ser humano causou no planeta até aqui? Toda essa situação extrema não seria um bom motivo para um novo recomeço da humanidade? Olha só, tudo começou num mundo que já estava todo lascado por causa das coisas que a gente fez com a natureza. Durante muitos e muitos anos, o ser humano poluiu os rios, cortou árvores sem parar, jogou fumaça no ar, lixo no mar, ignorou os alertas dos cientistas e foi só empurrando com a barriga. Ninguém ligava muito, sabe? Todo mundo só queria ganhar dinheiro, construir mais coisas, consumir mais e mais. O planeta foi avisando, mandando sinais, calor demais, frio do nada, tempestades esquisitas, mas ninguém quis ouvir. Aí veio o basta. Do nada, o clima começou a ficar ainda mais estranho. O céu estava diferente. Parecia que tinha uma fumaça esquisita lá em cima, meio amarelada, meio pesada. O ar estava quente, mas de um jeito sufocante, como se o mundo inteiro tivesse com febre. Os animais começaram a desaparecer, e as plantas pareciam que estavam morrendo mais rápido do que deviam. Mas mesmo assim, tinha gente que ainda achava que era exagero. Foi então que a coisa realmente pegou. Um dia, o céu ficou escuro de repente. Não era noite ainda, mas parecia. Um barulho estranho começou a vir de longe, tipo um trovão, mas mais contínuo, como se fosse um monstro gigante respirando pesado. As nuvens ficaram pesadas, pretas, e começaram a se mover rápido demais. A galera olhava para o céu assustada, sem saber o que estava acontecendo. Parecia cena de filme, mas não era ficção, era real. E foi aí que começou a cair a tal da chuva ácida. Mas não era uma chuvinha qualquer, não. As gotas eram grossas, meio verdes, meio transparentes, e quando caíam em cima de alguma coisa, já começavam a queimar. Imagina só, caiu no capô de um carro, e o metal começou a derreter devagar. Encostou numa planta, a folha virou um buraco. Quem estava na rua e não conseguiu correr a tempo, levou na pele e começou a gritar de dor. No meio de tudo isso, tinha um grupo de pessoas, gente comum, sabe? Trabalhadores, mães com crianças, idosos, uns jovens meio perdidos, todos juntos num lugar meio afastado, tipo uma estrada no meio do nada. Eles estavam indo para um outro lugar, tentando fugir da confusão da cidade grande, porque já tinham ouvido que o tempo ia piorar, mas não imaginavam que ia ser tão rápido. Essas pessoas estavam paradas tentando decidir para onde ir, quando a tempestade pegou eles de surpresa. Não tinha casa, prédio, nada por perto. Só terra seca, umas pedras, umas árvores magrelas e um céu prestes a desabar. Quando viram a chuva começando a cair lá longe, vindo na direção deles, bateu o desespero. Tinha criança chorando, gente gritando, outros tentando pensar rápido. Nesse momento,
Um cara do grupo se destacou. Não era líder de nada, mas parecia mais calmo, mais firme. Ele tentou organizar a galera, mandou todo mundo se proteger como desse. Usar casacos, cobrir a pele, procurar qualquer coisa que pudesse virar abrigo. Era uma corrida contra o tempo. Cada segundo valia. Só que estava difícil. O chão escorregadio, a chuva chegando rápido, o vento jogando poeira na cara, o medo tomando conta. Mesmo quem queria ajudar, não sabia como. Alguns tentaram correr para longe, mas sem saber para onde. Outros ficaram paralisados, olhando para o céu, tipo em choque. O barulho da chuva ácida caindo era apavorante. Um chiado estranho, como se o mundo estivesse fritando. E enquanto tudo isso acontecia, a galera começou a entender. Aquilo não era só uma tempestade qualquer. Era a natureza cobrando o que foi feito com ela. Era tipo um chega bem claro. E quem tivesse no caminho ia pagar o preço. Foi aí que a real bateu em todo mundo. Ninguém estava preparado, nem para escapar, nem para se proteger, nem para entender de verdade o tamanho da encrenca. Pois é, a tempestade estava chegando com tudo. O céu já estava quase preto, o vento assobiava como se tivesse raiva, e a chuva ácida vinha vindo como um monstro, engolindo tudo que via pela frente. Não era só água, era veneno caindo do céu. A galera começou a correr. Não sabiam exatamente para onde, mas sabiam que ficar parado era morrer. E aí começou uma corrida maluca. Tinha lama no chão, gente escorregando, tropeçando em pedra, tentando carregar mochila, puxando criança no colo. Um caos total. O tal cara que tinha se mostrado mais firme, vamos chamar ele de Léo, gritou para todo mundo seguir por uma trilha que ele conhecia. Disse que talvez tivesse uma construção abandonada mais à frente, um galpão antigo que poderia servir de abrigo. Era longe, mas era a única esperança. E ali, no meio do pânico, a galera resolveu confiar nele. No caminho, a chuva começou a cair mais perto. Eles ouviam o som dela queimando as folhas das árvores, derretendo placas de ferro, deixando um cheiro horrível no ar. Tipo de coisa podre misturada com ferrugem. Algumas gotas chegaram a cair perto deles. Uma encostou no braço de um cara e já começou a ferver na pele. A dor era absurda. Léo pegou a camisa e cobriu o machucado do cara, tentando ajudar. Mas dava para ver que o tempo estava se esgotando. Durante a fuga, várias coisas aconteceram. Um menino se soltou da mãe e correu para o lado errado. Léo viu, correu atrás, conseguiu pegar ele e trazer de volta no último segundo. Uma senhora quase desmaiou de cansaço, e 2 pessoas ajudaram ela a continuar. Ninguém era herói, mas naquele momento, todo mundo virou um pouco. Era ajudar ou morrer junto. No meio do caminho, eles passaram por uma árvore enorme, que foi atingida por um raio. A árvore explodiu em chamas, partiu no meio e caiu com tudo no chão, bem na frente do grupo. Tiveram que dar a volta, correndo ainda mais. O tempo parecia estar contra eles. A chuva vinha atrás como se tivesse vida própria, como se soubesse exatamente onde eles estavam. Depois de muito esforço, o grupo finalmente avistou a tal construção que o Léo tinha falado. Era mesmo um galpão velho, meio caindo aos pedaços, mas ainda com uma estrutura firme o bastante para proteger da chuva. Quando entraram, parecia um alívio. Respiraram fundo, se jogaram no chão, se abraçaram, choraram. Parecia que tinham vencido, mas só parecia, porque o galpão não era totalmente fechado. Tinha buracos no telhado, rachaduras nas paredes, e a chuva ácida começou a pingar ali dentro também. O desespero voltou. Precisavam se mover de novo. Léo então disse: "A parte de trás tem uma sala menor. Talvez ali seja mais seguro." Todo mundo correu para lá. E nessa perderam mais 2. Um escorregou e bateu a cabeça, ficou desacordado. Outro foi ajudar e acabou ficando preso. Não dava para voltar, a chuva já estava caindo dentro do galpão também. Era triste, mas era a realidade dura. Não dava para salvar todo mundo. Na salinha menor, se apertaram o máximo que puderam. Tinha gente rezando, outros só tremendo em silêncio, alguns tentando pensar em um plano para o que fazer depois. Porque assim, beleza, sobreviveram por enquanto. Mas e agora? Iam ficar ali até quando? E se a chuva durasse dias? Léo pegou um mapa que tinha na mochila. Disse que se esperassem a tempestade passar, talvez conseguissem seguir até um abrigo subterrâneo que ele ouviu falar quando era mais novo. Não sabia se ainda existia,
Mas era melhor do que ficar esperando a morte bater na porta. Enquanto isso, lá fora, o mundo estava virando cinza. A natureza derretia, os prédios distantes pareciam afundar. E dentro daquele espaço apertado, um grupo de sobreviventes segurava firme na última faísca de esperança que tinham. Léo pega o mapa de novo. Ele tá sujo, meio rasgado, mas ainda dá para ver algumas marcas. Ele aponta para um ponto e diz: se a gente conseguir sair daqui quando a tempestade der uma trégua, dá para tentar chegar nesse abrigo aqui. Fica a uns 10 ou 12 quilômetros, mas é subterrâneo. Foi construído como abrigo de emergência, lá nos tempos em que o governo ainda se preocupava com essas coisas. O grupo escuta, mas ninguém comemora. Tá todo mundo cansado, com fome e alguns ainda machucados. Um cara tem o braço enfaixado com um pano velho por causa da chuva, outro tá com febre e uma mãe tenta acalmar a filha que não para de chorar. Mesmo assim, a ideia de sair dali e tentar fazer alguma coisa acende uma chama em todo mundo. Depois de um tempão esperando, o som da chuva começa a diminuir. Não para completamente, mas vira tipo um chuvisco. Léo dá o sinal. É agora ou nunca. Eles se preparam como podem. Roupas grossas, pedaços de plástico, mochilas na cabeça, tudo para tentar se proteger do que sobrou no ar. E então, saem do galpão. Lá fora, o cenário é apocalíptico. Tipo filme de fim do mundo mesmo. Árvores todas queimadas, chão cheio de buracos, cheiro de fumaça e uma névoa esquisita cobrindo tudo. Eles andam rápido, em fila, tentando não se perder uns dos outros. Léo vai na frente, olhando o mapa com os olhos sempre atentos no céu. Infelizmente, chegou o momento em que a humanidade teve que colher tudo que plantou contra o meio ambiente durante todos os anos da sua existência. Essas pessoas foram pegas desprevenidas quando uma imensa tempestade de chuva ácida se formou, causando grande pânico em todos que estavam desabrigados neste momento. Como esse grupo de pessoas se encontrava em um lugar deserto e longe de um abrigo, o desespero tomou conta de todos, e agora esse grupo de pessoas, liderado por um único homem, procura a todo custo um lugar para que todos possam se abrigar e sobreviver antes que desabe a imensa tempestade ácida. Para piorar a situação, chegam notícias aos ouvidos dessas pessoas de que, onde essa chuva caiu, tudo foi destruído e nada sobreviveu. E agora chegou a vez deles enfrentarem a fúria da natureza. Será que existiria uma forma de voltar atrás em toda a degradação que o ser humano causou no planeta até aqui? Toda essa situação extrema não seria um bom motivo para um novo recomeço da humanidade? Olha só, tudo começou num mundo que já estava todo lascado por causa das coisas que a gente fez com a natureza. Durante muitos e muitos anos, o ser humano poluiu os rios, cortou árvores sem parar, jogou fumaça no ar, lixo no mar, ignorou os alertas dos cientistas e foi só empurrando com a barriga. Ninguém ligava muito, sabe? Todo mundo só queria ganhar dinheiro, construir mais coisas, consumir mais e mais. O planeta foi avisando, mandando sinais, calor demais, frio do nada, tempestades esquisitas, mas ninguém quis ouvir. Aí veio o basta. Do nada, o clima começou a ficar ainda mais estranho. O céu estava diferente. Parecia que tinha uma fumaça esquisita lá em cima, meio amarelada, meio pesada. O ar estava quente, mas de um jeito sufocante, como se o mundo inteiro tivesse com febre. Os animais começaram a desaparecer, e as plantas pareciam que estavam morrendo mais rápido do que deviam. Mas mesmo assim, tinha gente que ainda achava que era exagero. Foi então que a coisa realmente pegou. Um dia, o céu ficou escuro de repente. Não era noite ainda, mas parecia. Um barulho estranho começou a vir de longe, tipo um trovão, mas mais contínuo, como se fosse um monstro gigante respirando pesado. As nuvens ficaram pesadas, pretas, e começaram a se mover rápido demais. A galera olhava para o céu assustada, sem saber o que estava acontecendo. Parecia cena de filme, mas não era ficção, era real. E foi aí que começou a cair a tal da chuva ácida. Mas não era uma chuvinha qualquer, não. As gotas eram grossas, meio verdes, meio transparentes, e quando caíam em cima de alguma coisa, já começavam a queimar. Imagina só, caiu no capô de um carro, e o metal começou a derreter devagar. Encostou numa planta, a folha virou um buraco. Quem estava na rua e não conseguiu correr a tempo, levou na pele e começou a gritar de dor. No meio de tudo isso, tinha um grupo de pessoas. Gente comum, sabe?
Trabalhadores, mães com crianças, idosos, uns jovens meio perdidos, todos juntos num lugar meio afastado, tipo uma estrada no meio do nada. Eles estavam indo para um outro lugar, tentando fugir da confusão da cidade grande, porque já tinham ouvido que o tempo ia piorar, mas não imaginavam que ia ser tão rápido. Essas pessoas estavam paradas tentando decidir para onde ir, quando a tempestade pegou eles de surpresa. Não tinha casa, prédio, nada por perto. Só terra seca, umas pedras, umas árvores magrelas e um céu prestes a desabar. Quando viram a chuva começando a cair lá longe, vindo na direção deles, bateu o desespero. Tinha criança chorando, gente gritando, outros tentando pensar rápido. Nesse momento, um cara do grupo se destacou. Não era líder de nada, mas parecia mais calmo, mais firme. Ele tentou organizar a galera, mandou todo mundo se proteger como desse. Usar casacos, cobrir a pele, procurar qualquer coisa que pudesse virar abrigo. Era uma corrida contra o tempo. Cada segundo valia. Só que estava difícil. O chão escorregadio, a chuva chegando rápido, o vento jogando poeira na cara, o medo tomando conta. Mesmo quem queria ajudar, não sabia como. Alguns tentaram correr para longe, mas sem saber para onde. Outros ficaram paralisados, olhando para o céu, tipo em choque. O barulho da chuva ácida caindo era apavorante. Um chiado estranho, como se o mundo estivesse fritando. E enquanto tudo isso acontecia, a galera começou a entender. Aquilo não era só uma tempestade qualquer. Era a natureza cobrando o que foi feito com ela. Era tipo um chega bem claro. E quem tivesse no caminho ia pagar o preço. Foi aí que a real bateu em todo mundo. Ninguém estava preparado, nem para escapar, nem para se proteger, nem para entender de verdade o tamanho da encrenca. Pois é, a tempestade estava chegando com tudo. O céu já estava quase preto, o vento assobiava como se tivesse raiva, e a chuva ácida vinha vindo como um monstro, engolindo tudo que via pela frente. Não era só água, era veneno caindo do céu. A galera começou a correr. Não sabiam exatamente para onde, mas sabiam que ficar parado era morrer. E aí começou uma corrida maluca. Tinha lama no chão, gente escorregando, tropeçando em pedra, tentando carregar mochila, puxando criança no colo. Um caos total. O tal cara que tinha se mostrado mais firme, vamos chamar ele de Léo, gritou para todo mundo seguir por uma trilha que ele conhecia. Disse que talvez tivesse uma construção abandonada mais à frente, um galpão antigo que poderia servir de abrigo. Era longe, mas era a única esperança. E ali, no meio do pânico, a galera resolveu confiar nele. No caminho, a chuva começou a cair mais perto. Eles ouviam o som dela queimando as folhas das árvores, derretendo placas de ferro, deixando um cheiro horrível no ar. Tipo de coisa podre misturada com ferrugem. Algumas gotas chegaram a cair perto deles. Uma encostou no braço de um cara e já começou a ferver na pele. A dor era absurda. Léo pegou a camisa e cobriu o machucado do cara, tentando ajudar, mas dava para ver que o tempo estava se esgotando. Durante a fuga, várias coisas aconteceram. Um menino se soltou da mãe e correu para o lado errado. Léo viu, correu atrás, conseguiu pegar ele e trazer de volta no último segundo. Uma senhora quase desmaiou de cansaço, e 2 pessoas ajudaram ela a continuar. Ninguém era herói, mas naquele momento, todo mundo virou um pouco. Era ajudar ou morrer junto. No meio do caminho, eles passaram por uma árvore enorme, que foi atingida por um raio. A árvore explodiu em chamas, partiu no meio e caiu com tudo no chão, bem na frente do grupo. Tiveram que dar a volta, correndo ainda mais. O tempo parecia estar contra eles. A chuva vinha atrás como se tivesse vida própria, como se soubesse exatamente onde eles estavam. Depois de muito esforço, o grupo finalmente avistou a tal construção que o Léo tinha falado. Era mesmo um galpão velho, meio caindo aos pedaços, mas ainda com uma estrutura firme o bastante para proteger da chuva. Quando entraram, parecia um alívio. Respiraram fundo, se jogaram no chão, se abraçaram, choraram. Parecia que tinham vencido, mas só parecia, porque o galpão não era totalmente fechado. Tinha buracos no telhado, rachaduras nas paredes, e a chuva ácida começou a pingar ali dentro também. O desespero voltou. Precisavam se mover de novo. Léo então disse: "A parte de trás tem uma sala menor. Talvez ali seja mais seguro." Todo mundo correu para lá. E nessa perderam mais 2. Um escorregou e bateu a cabeça,
ficou desacordado. Outro foi ajudar e acabou ficando preso. Não dava para voltar, a chuva já estava caindo dentro do galpão também. Era triste, mas era a realidade dura. Não dava para salvar todo mundo. Na salinha menor, se apertaram o máximo que puderam. Tinha gente rezando, outros só tremendo em silêncio, alguns tentando pensar em um plano para o que fazer depois. Porque assim, beleza, sobreviveram por enquanto. Mas e agora? Iam ficar ali até quando? E se a chuva durasse dias? Léo pegou um mapa que tinha na mochila. Disse que se esperassem a tempestade passar, talvez conseguissem seguir até um abrigo subterrâneo que ele ouviu falar quando era mais novo. Não sabia se ainda existia, mas era melhor do que ficar esperando a morte bater na porta. Enquanto isso, lá fora, o mundo estava virando cinza. A natureza derretia, os prédios distantes pareciam afundar. E dentro daquele espaço apertado, um grupo de sobreviventes segurava firme na última faísca de esperança que tinham. Léo pega o mapa de novo. Ele tá sujo, meio rasgado, mas ainda dá para ver algumas marcas. Ele aponta para um ponto e diz: se a gente conseguir sair daqui quando a tempestade der uma trégua, dá para tentar chegar nesse abrigo aqui. Fica a uns 10 ou 12 quilômetros, mas é subterrâneo. Foi construído como abrigo de emergência, lá nos tempos em que o governo ainda se preocupava com essas coisas. O grupo escuta, mas ninguém comemora. Tá todo mundo cansado, com fome, e alguns ainda machucados. Um cara tem o braço enfaixado com um pano velho por causa da chuva, outro tá com febre, e uma mãe tenta acalmar a filha que não para de chorar. Mesmo assim, a ideia de sair dali e tentar fazer alguma coisa acende uma chama em todo mundo. Depois de um tempão esperando, o som da chuva começa a diminuir. Não para completamente, mas vira tipo um chuvisco. Léo dá o sinal. É agora ou nunca. Eles se preparam como podem. Roupas grossas, pedaços de plástico, mochilas na cabeça, tudo para tentar se proteger do que sobrou no ar. E então, saem do galpão. Lá fora, o cenário é apocalíptico. Tipo filme de fim do mundo mesmo. Árvores todas queimadas, chão cheio de buracos, cheiro de fumaça, e uma névoa esquisita cobrindo tudo. Eles andam rápido, em fila, tentando não se perder uns dos outros. Léo vai na frente, olhando o mapa com os olhos sempre atentos no céu. Infelizmente, chegou o momento em que a humanidade teve que colher tudo que plantou contra o meio ambiente durante todos os anos da sua existência. Essas pessoas foram pegas desprevenidas quando uma imensa tempestade de chuva ácida se formou, causando grande pânico em todos que estavam desabrigados neste momento. Como esse grupo de pessoas se encontrava em um lugar deserto e longe de um abrigo, o desespero tomou conta de todos, e agora esse grupo de pessoas, liderado por um único homem, procura a todo custo um lugar para que todos possam se abrigar e sobreviver antes que desabe a imensa tempestade ácida. Para piorar a situação, chegam notícias aos ouvidos dessas pessoas de que, onde essa chuva caiu, tudo foi destruído e nada sobreviveu. E agora chegou a vez deles enfrentarem a fúria da natureza. Será que existiria uma forma de voltar atrás em toda a degradação que o ser humano causou no planeta até aqui? Toda essa situação extrema não seria um bom motivo para um novo recomeço da humanidade? Olha só. Tudo começou num mundo que já estava todo lascado por causa das coisas que a gente fez com a natureza. Durante muitos e muitos anos, o ser humano poluiu os rios, cortou árvores sem parar, jogou fumaça no ar, lixo no mar, ignorou os alertas dos cientistas e foi só empurrando com a barriga. Ninguém ligava muito, sabe? Todo mundo só queria ganhar dinheiro, construir mais coisas, consumir mais e mais. O planeta foi avisando, mandando sinais. Calor demais, frio do nada, tempestades esquisitas, mas ninguém quis ouvir. Aí veio o basta. Do nada, o clima começou a ficar ainda mais estranho. O céu estava diferente. Parecia que tinha uma fumaça esquisita lá em cima, meio amarelada, meio pesada. O ar estava quente, mas de um jeito sufocante, como se o mundo inteiro tivesse com febre. Os animais começaram a desaparecer, e as plantas pareciam que estavam morrendo mais rápido do que deviam. Mas mesmo assim, tinha gente que ainda achava que era exagero. Foi então que a coisa realmente pegou. Um dia, o céu ficou escuro de repente. Não era noite ainda, mas parecia. Um barulho estranho começou a vir de longe, tipo um trovão, mas mais contínuo, como se fosse um monstro gigante respirando pesado. As nuvens ficaram pesadas,
pretas, e começaram a se mover rápido demais. A galera olhava para o céu assustada, sem saber o que estava acontecendo. Parecia cena de filme, mas não era ficção, era real. E foi aí que começou a cair a tal da chuva ácida. Mas não era uma chuvinha qualquer, não. As gotas eram grossas, meio verdes, meio transparentes, e quando caíam em cima de alguma coisa, já começavam a queimar. Imagina só, caiu no capô de um carro, e o metal começou a derreter devagar. Encostou numa planta, a folha virou um buraco. Quem estava na rua e não conseguiu correr a tempo, levou na pele e começou a gritar de dor. No meio de tudo isso, tinha um grupo de pessoas. Gente comum, sabe? Trabalhadores, mães com crianças, idosos, uns jovens meio perdidos, todos juntos num lugar meio afastado, tipo uma estrada no meio do nada. Eles estavam indo para um outro lugar, tentando fugir da confusão da cidade grande, porque já tinham ouvido que o tempo ia piorar. Mas não imaginavam que ia ser tão rápido. Essas pessoas estavam paradas tentando decidir para onde ir, quando a tempestade pegou eles de surpresa. Não tinha casa, prédio, nada por perto. Só terra seca, umas pedras, umas árvores magrelas e um céu prestes a desabar. Quando viram a chuva começando a cair lá longe, vindo na direção deles, bateu o desespero. Tinha criança chorando, gente gritando, outros tentando pensar rápido. Nesse momento, um cara do grupo se destacou. Não era líder de nada, mas parecia mais calmo, mais firme. Ele tentou organizar a galera, mandou todo mundo se proteger como desse. Usar casacos, cobrir a pele, procurar qualquer coisa que pudesse virar abrigo. Era uma corrida contra o tempo. Cada segundo valia. Só que estava difícil. O chão escorregadio, a chuva chegando rápido, o vento jogando poeira na cara, o medo tomando conta. Mesmo quem queria ajudar, não sabia como. Alguns tentaram correr para longe, mas sem saber para onde. Outros ficaram paralisados, olhando para o céu, tipo em choque. O barulho da chuva ácida caindo era apavorante. Um chiado estranho, como se o mundo estivesse fritando. E enquanto tudo isso acontecia, a galera começou a entender. Aquilo não era só uma tempestade qualquer. Era a natureza cobrando o que foi feito com ela. Era tipo um chega bem claro. E quem tivesse no caminho ia pagar o preço. Foi aí que a real bateu em todo mundo. Ninguém estava preparado, nem para escapar, nem para se proteger, nem para entender de verdade o tamanho da encrenca. Pois é, a tempestade estava chegando com tudo. O céu já estava quase preto, o vento assobiava como se tivesse raiva, e a chuva ácida vinha vindo como um monstro, engolindo tudo que via pela frente. Não era só água, era veneno caindo do céu. A galera começou a correr. Não sabiam exatamente para onde, mas sabiam que ficar parado era morrer. E aí começou uma corrida maluca. Tinha lama no chão, gente escorregando, tropeçando em pedra, tentando carregar mochila, puxando criança no colo. Um caos total. O tal cara que tinha se mostrado mais firme, vamos chamar ele de Léo, gritou para todo mundo seguir por uma trilha que ele conhecia. Disse que talvez tivesse uma construção abandonada mais à frente, um galpão antigo que poderia servir de abrigo. Era longe, mas era a única esperança. E ali, no meio do pânico, a galera resolveu confiar nele. No caminho, a chuva começou a cair mais perto. Eles ouviam o som dela queimando as folhas das árvores, derretendo placas de ferro, deixando um cheiro horrível no ar. Tipo de coisa podre misturada com ferrugem. Algumas gotas chegaram a cair perto deles. Uma encostou no braço de um cara e já começou a ferver na pele. A dor era absurda. Léo pegou a camisa e cobriu o machucado do cara, tentando ajudar, mas dava para ver que o tempo estava se esgotando. Durante a fuga, várias coisas aconteceram. Um menino se soltou da mãe e correu para o lado errado. Léo viu, correu atrás, conseguiu pegar ele e trazer de volta no último segundo. Uma senhora quase desmaiou de cansaço, e 2 pessoas ajudaram ela a continuar. Ninguém era herói, mas naquele momento, todo mundo virou um pouco. Era ajudar ou morrer junto. No meio do caminho, eles passaram por uma árvore enorme, que foi atingida por um raio. A árvore explodiu em chamas, partiu no meio e caiu com tudo no chão, bem na frente do grupo. Tiveram que dar a volta, correndo ainda mais. O tempo parecia estar contra eles. A chuva vinha atrás como se tivesse vida própria, como se soubesse exatamente onde eles estavam.
Depois de muito esforço, o grupo finalmente avistou a tal construção que o Léo tinha falado. Era mesmo um galpão velho, meio caindo aos pedaços, mas ainda com uma estrutura firme o bastante para proteger da chuva. Quando entraram, parecia um alívio. Respiraram fundo, se jogaram no chão, se abraçaram, choraram. Parecia que tinham vencido, mas só parecia, porque o galpão não era totalmente fechado. Tinha buracos no telhado, rachaduras nas paredes, e a chuva ácida começou a pingar ali dentro também. O desespero voltou. Precisavam se mover de novo. Léo então disse: "A parte de trás tem uma sala menor, talvez ali seja mais seguro." Todo mundo correu para lá, e nessa perderam mais 2. Um escorregou e bateu a cabeça, ficou desacordado. Outro foi ajudar e acabou ficando preso. Não dava para voltar, a chuva já estava caindo dentro do galpão também. Era triste, mas era a realidade dura. Não dava para salvar todo mundo. Na salinha menor, se apertaram o máximo que puderam. Tinha gente rezando, outros só tremendo em silêncio, alguns tentando pensar em um plano para o que fazer depois. Porque assim, beleza, sobreviveram por enquanto. Mas e agora? Iam ficar ali até quando? E se a chuva durasse dias? Léo pegou um mapa que tinha na mochila. Disse que se esperassem a tempestade passar, talvez conseguissem seguir até um abrigo subterrâneo que ele ouviu falar quando era mais novo. Não sabia se ainda existia, mas era melhor do que ficar esperando a morte bater na porta. Enquanto isso, lá fora, o mundo estava virando cinza. A natureza derretia, os prédios distantes pareciam afundar. E dentro daquele espaço apertado, um grupo de sobreviventes segurava firme na última faísca de esperança que tinham. Léo pega o mapa de novo. Ele tá sujo, meio rasgado, mas ainda dá para ver algumas marcas. Ele aponta para um ponto e diz: "Se a gente conseguir sair daqui quando a tempestade der uma trégua, dá para tentar chegar nesse abrigo aqui. Fica a uns 10 ou 12 quilômetros, mas é subterrâneo. Foi construído como abrigo de emergência, lá nos tempos em que o governo ainda se preocupava com essas coisas." O grupo escuta, mas ninguém comemora. Tá todo mundo cansado, com fome, e alguns ainda machucados. Um cara tem o braço enfaixado com um pano velho por causa da chuva, outro tá com febre, e uma mãe tenta acalmar a filha que não para de chorar. Mesmo assim, a ideia de sair dali e tentar fazer alguma coisa acende uma chama em todo mundo. Depois de um tempão esperando, o som da chuva começa a diminuir. Não para completamente, mas vira tipo um chuvisco. Léo dá o sinal. É agora ou nunca. Eles se preparam como podem. Roupas grossas, pedaços de plástico, mochilas na cabeça, tudo para tentar se proteger do que sobrou no ar. E então, saem do galpão. Lá fora, o cenário é apocalíptico. Tipo filme de fim do mundo mesmo. Árvores todas queimadas, chão cheio de buracos, cheiro de fumaça, e uma névoa esquisita cobrindo tudo. Eles andam rápido, em fila, tentando não se perder uns dos outros. Léo vai na frente, olhando o mapa com os olhos sempre atentos no céu. Infelizmente, chegou o momento em que a humanidade teve que colher tudo que plantou contra o meio ambiente durante todos os anos da sua existência. Essas pessoas foram pegas desprevenidas quando uma imensa tempestade de chuva ácida se formou, causando grande pânico em todos que estavam desabrigados neste momento. Como esse grupo de pessoas se encontrava em um lugar deserto e longe de um abrigo, o desespero tomou conta de todos, e agora esse grupo de pessoas, liderado por um único homem, procura a todo custo um lugar para que todos possam se abrigar e sobreviver antes que desabe a imensa tempestade ácida. Para piorar a situação, chegam notícias aos ouvidos dessas pessoas de que, onde essa chuva caiu, tudo foi destruído e nada sobreviveu, e agora chegou a vez deles enfrentarem a fúria da natureza. Será que existiria uma forma de voltar atrás em toda a degradação que o ser humano causou no planeta até aqui? Toda essa situação extrema não seria um bom motivo para um novo recomeço da humanidade? Olha só, tudo começou num mundo que já estava todo lascado por causa das coisas que a gente fez com a natureza. Durante muitos e muitos anos, o ser humano poluiu os rios, cortou árvores sem parar, jogou fumaça no ar, lixo no mar, ignorou os alertas dos cientistas e foi só empurrando com a barriga. Ninguém ligava muito, sabe? Todo mundo só queria ganhar dinheiro, construir mais coisas, consumir mais e mais. O planeta foi avisando, mandando sinais, calor demais, frio do nada, tempestades esquisitas, mas ninguém quis ouvir.
Aí veio o basta. Do nada, o clima começou a ficar ainda mais estranho. O céu estava diferente. Parecia que tinha uma fumaça esquisita lá em cima, meio amarelada, meio pesada. O ar estava quente, mas de um jeito sufocante, como se o mundo inteiro tivesse com febre. Os animais começaram a desaparecer, e as plantas pareciam que estavam morrendo mais rápido do que deviam. Mas mesmo assim, tinha gente que ainda achava que era exagero. Foi então que a coisa realmente pegou. Um dia, o céu ficou escuro de repente. Não era noite ainda, mas parecia. Um barulho estranho começou a vir de longe, tipo um trovão, mas mais contínuo, como se fosse um monstro gigante respirando pesado. As nuvens ficaram pesadas, pretas, e começaram a se mover rápido demais. A galera olhava para o céu assustada, sem saber o que estava acontecendo. Parecia cena de filme, mas não era ficção, era real. E foi aí que começou a cair a tal da chuva ácida. Mas não era uma chuvinha qualquer, não. As gotas eram grossas, meio verdes, meio transparentes, e quando caíam em cima de alguma coisa, já começavam a queimar. Imagina só, caiu no capô de um carro, e o metal começou a derreter devagar. Encostou numa planta, a folha virou um buraco. Quem estava na rua e não conseguiu correr a tempo, levou na pele e começou a gritar de dor. No meio de tudo isso, tinha um grupo de pessoas. Gente comum, sabe? Trabalhadores, mães com crianças, idosos, uns jovens meio perdidos, todos juntos num lugar meio afastado, tipo uma estrada no meio do nada. Eles estavam indo para um outro lugar, tentando fugir da confusão da cidade grande, porque já tinham ouvido que o tempo ia piorar. Mas não imaginavam que ia ser tão rápido. Essas pessoas estavam paradas tentando decidir para onde ir, quando a tempestade pegou eles de surpresa. Não tinha casa, prédio, nada por perto. Só terra seca, umas pedras, umas árvores magrelas e um céu prestes a desabar. Quando viram a chuva começando a cair lá longe, vindo na direção deles, bateu o desespero. Tinha criança chorando, gente gritando, outros tentando pensar rápido. Nesse momento, um cara do grupo se destacou. Não era líder de nada, mas parecia mais calmo, mais firme. Ele tentou organizar a galera, mandou todo mundo se proteger como desse. Usar casacos, cobrir a pele, procurar qualquer coisa que pudesse virar abrigo. Era uma corrida contra o tempo. Cada segundo valia. Só que estava difícil. O chão escorregadio, a chuva chegando rápido, o vento jogando poeira na cara, o medo tomando conta. Mesmo quem queria ajudar, não sabia como. Alguns tentaram correr para longe, mas sem saber para onde. Outros ficaram paralisados, olhando para o céu, tipo em choque. O barulho da chuva ácida caindo era apavorante. Um chiado estranho, como se o mundo estivesse fritando. E enquanto tudo isso acontecia, a galera começou a entender. Aquilo não era só uma tempestade qualquer. Era a natureza cobrando o que foi feito com ela. Era tipo um chega bem claro. E quem tivesse no caminho ia pagar o preço. Foi aí que a real bateu em todo mundo. Ninguém estava preparado, nem para escapar, nem para se proteger, nem para entender de verdade o tamanho da encrenca. Pois é, a tempestade estava chegando com tudo. O céu já estava quase preto, o vento assobiava como se tivesse raiva, e a chuva ácida vinha vindo como um monstro, engolindo tudo que via pela frente. Não era só água, era veneno caindo do céu. A galera começou a correr. Não sabiam exatamente para onde, mas sabiam que ficar parado era morrer. E aí começou uma corrida maluca. Tinha lama no chão, gente escorregando, tropeçando em pedra, tentando carregar mochila, puxando criança no colo. Um caos total. O tal cara que tinha se mostrado mais firme, vamos chamar ele de Léo, gritou para todo mundo seguir por uma trilha que ele conhecia. Disse que talvez tivesse uma construção abandonada mais à frente, um galpão antigo que poderia servir de abrigo. Era longe, mas era a única esperança. E ali, no meio do pânico, a galera resolveu confiar nele. No caminho, a chuva começou a cair mais perto. Eles ouviam o som dela queimando as folhas das árvores, derretendo placas de ferro, deixando um cheiro horrível no ar. Tipo de coisa podre misturada com ferrugem. Algumas gotas chegaram a cair perto deles. Uma encostou no braço de um cara e já começou a ferver na pele. A dor era absurda. Léo pegou a camisa e cobriu o machucado do cara, tentando ajudar, mas dava para ver que o tempo estava se esgotando. Durante a fuga, várias coisas aconteceram.
Um menino se soltou da mãe e correu para o lado errado. Léo viu, correu atrás, conseguiu pegar ele e trazer de volta no último segundo. Uma senhora quase desmaiou de cansaço, e 2 pessoas ajudaram ela a continuar. Ninguém era herói, mas naquele momento, todo mundo virou um pouco. Era ajudar ou morrer junto. No meio do caminho, eles passaram por uma árvore enorme, que foi atingida por um raio. A árvore explodiu em chamas, partiu no meio e caiu com tudo no chão, bem na frente do grupo. Tiveram que dar a volta, correndo ainda mais. O tempo parecia estar contra eles. A chuva vinha atrás como se tivesse vida própria, como se soubesse exatamente onde eles estavam. Depois de muito esforço, o grupo finalmente avistou a tal construção que o Léo tinha falado. Era mesmo um galpão velho, meio caindo aos pedaços, mas ainda com uma estrutura firme o bastante para proteger da chuva. Quando entraram, parecia um alívio. Respiraram fundo, se jogaram no chão, se abraçaram, choraram. Parecia que tinham vencido, mas só parecia, porque o galpão não era totalmente fechado. Tinha buracos no telhado, rachaduras nas paredes, e a chuva ácida começou a pingar ali dentro também. O desespero voltou. Precisavam se mover de novo. Léo então disse: "A parte de trás tem uma sala menor, talvez ali seja mais seguro." Todo mundo correu para lá, e nessa perderam mais 2. Um escorregou e bateu a cabeça, ficou desacordado. Outro foi ajudar e acabou ficando preso. Não dava para voltar, a chuva já estava caindo dentro do galpão também. Era triste, mas era a realidade dura. Não dava para salvar todo mundo. Na salinha menor, se apertaram o máximo que puderam. Tinha gente rezando, outros só tremendo em silêncio, alguns tentando pensar em um plano para o que fazer depois. Porque assim, beleza, sobreviveram por enquanto. Mas e agora? Iam ficar ali até quando? E se a chuva durasse dias? Léo pegou um mapa que tinha na mochila. Disse que se esperassem a tempestade passar, talvez conseguissem seguir até um abrigo subterrâneo que ele ouviu falar quando era mais novo. Não sabia se ainda existia, mas era melhor do que ficar esperando a morte bater na porta. Enquanto isso, lá fora, o mundo estava virando cinza. A natureza derretia, os prédios distantes pareciam afundar. E dentro daquele espaço apertado, um grupo de sobreviventes segurava firme na última faísca de esperança que tinham. Léo pega o mapa de novo. Ele tá sujo, meio rasgado, mas ainda dá para ver algumas marcas. Ele aponta para um ponto e diz: "Se a gente conseguir sair daqui quando a tempestade der uma trégua, dá para tentar chegar nesse abrigo aqui. Fica a uns 10 ou 12 quilômetros, mas é subterrâneo. Foi construído como abrigo de emergência, lá nos tempos em que o governo ainda se preocupava com essas coisas." O grupo escuta, mas ninguém comemora. Tá todo mundo cansado, com fome, e alguns ainda machucados. Um cara tem o braço enfaixado com um pano velho por causa da chuva, outro tá com febre, e uma mãe tenta acalmar a filha que não para de chorar. Mesmo assim, a ideia de sair dali e tentar fazer alguma coisa acende uma chama em todo mundo. Depois de um tempão esperando, o som da chuva começa a diminuir. Não para completamente, mas vira tipo um chuvisco. Léo dá o sinal. É agora ou nunca. Eles se preparam como podem. Roupas grossas, pedaços de plástico, mochilas na cabeça, tudo para tentar se proteger do que sobrou no ar. E então, saem do galpão. Lá fora, o cenário é apocalíptico. Tipo filme de fim do mundo mesmo. Árvores todas queimadas, chão cheio de buracos, cheiro de fumaça e uma névoa esquisita cobrindo tudo. Eles andam rápido, em fila, tentando não se perder uns dos outros. Léo vai na frente, olhando o mapa com os olhos sempre atentos no céu. Infelizmente, chegou o momento em que a humanidade teve que colher tudo que plantou contra o meio ambiente durante todos os anos da sua existência. Essas pessoas foram pegas desprevenidas quando uma imensa tempestade de chuva ácida se formou, causando grande pânico em todos que estavam desabrigados neste momento. Como esse grupo de pessoas se encontrava em um lugar deserto e longe de um abrigo, o desespero tomou conta de todos, e agora esse grupo de pessoas, liderado por um único homem, procura a todo custo um lugar para que todos possam se abrigar e sobreviver antes que desabe a imensa tempestade ácida. Para piorar a situação, chegam notícias aos ouvidos dessas pessoas de que, onde essa chuva caiu, tudo foi destruído e nada sobreviveu. E agora chegou a vez deles enfrentarem a fúria da natureza.
Será que existiria uma forma de voltar atrás em toda a degradação que o ser humano causou no planeta até aqui? Toda essa situação extrema não seria um bom motivo para um novo recomeço da humanidade? Olha só, tudo começou num mundo que já estava todo lascado por causa das coisas que a gente fez com a natureza. Durante muitos e muitos anos, o ser humano poluiu os rios, cortou árvores sem parar, jogou fumaça no ar, lixo no mar, ignorou os alertas dos cientistas e foi só empurrando com a barriga. Ninguém ligava muito, sabe? Todo mundo só queria ganhar dinheiro, construir mais coisas, consumir mais e mais. O planeta foi avisando, mandando sinais, calor demais, frio do nada, tempestades esquisitas, mas ninguém quis ouvir. Aí veio o basta. Do nada, o clima começou a ficar ainda mais estranho. O céu estava diferente. Parecia que tinha uma fumaça esquisita lá em cima, meio amarelada, meio pesada. O ar estava quente, mas de um jeito sufocante, como se o mundo inteiro tivesse com febre. Os animais começaram a desaparecer, e as plantas pareciam que estavam morrendo mais rápido do que deviam. Mas mesmo assim, tinha gente que ainda achava que era exagero. Foi então que a coisa realmente pegou. Um dia, o céu ficou escuro de repente. Não era noite ainda, mas parecia. Um barulho estranho começou a vir de longe, tipo um trovão, mas mais contínuo, como se fosse um monstro gigante respirando pesado. As nuvens ficaram pesadas, pretas, e começaram a se mover rápido demais. A galera olhava para o céu assustada, sem saber o que estava acontecendo. Parecia cena de filme, mas não era ficção, era real. E foi aí que começou a cair a tal da chuva ácida. Mas não era uma chuvinha qualquer, não. As gotas eram grossas, meio verdes, meio transparentes, e quando caíam em cima de alguma coisa, já começavam a queimar. Imagina só, caiu no capô de um carro, e o metal começou a derreter devagar. Encostou numa planta, a folha virou um buraco. Quem estava na rua e não conseguiu correr a tempo, levou na pele e começou a gritar de dor. No meio de tudo isso, tinha um grupo de pessoas. Gente comum, sabe? Trabalhadores, mães com crianças, idosos, uns jovens meio perdidos, todos juntos num lugar meio afastado, tipo uma estrada no meio do nada. Eles estavam indo para um outro lugar, tentando fugir da confusão da cidade grande, porque já tinham ouvido que o tempo ia piorar, mas não imaginavam que ia ser tão rápido. Essas pessoas estavam paradas tentando decidir para onde ir, quando a tempestade pegou eles de surpresa. Não tinha casa, prédio, nada por perto. Só terra seca, umas pedras, umas árvores magrelas e um céu prestes a desabar. Quando viram a chuva começando a cair lá longe, vindo na direção deles, bateu o desespero. Tinha criança chorando, gente gritando, outros tentando pensar rápido. Nesse momento, um cara do grupo se destacou. Não era líder de nada, mas parecia mais calmo, mais firme. Ele tentou organizar a galera, mandou todo mundo se proteger como desse. Usar casacos, cobrir a pele, procurar qualquer coisa que pudesse virar abrigo. Era uma corrida contra o tempo. Cada segundo valia. Só que estava difícil. O chão escorregadio, a chuva chegando rápido, o vento jogando poeira na cara, o medo tomando conta. Mesmo quem queria ajudar, não sabia como. Alguns tentaram correr para longe, mas sem saber para onde. Outros ficaram paralisados, olhando para o céu, tipo em choque. O barulho da chuva ácida caindo era apavorante. Um chiado estranho, como se o mundo estivesse fritando. E enquanto tudo isso acontecia, a galera começou a entender. Aquilo não era só uma tempestade qualquer. Era a natureza cobrando o que foi feito com ela. Era tipo um chega bem claro. E quem tivesse no caminho ia pagar o preço. Foi aí que a real bateu em todo mundo. Ninguém estava preparado, nem para escapar, nem para se proteger, nem para entender de verdade o tamanho da encrenca. Pois é, a tempestade estava chegando com tudo. O céu já estava quase preto, o vento assobiava como se tivesse raiva, e a chuva ácida vinha vindo como um monstro, engolindo tudo que via pela frente. Não era só água, era veneno caindo do céu. A galera começou a correr. Não sabiam exatamente para onde, mas sabiam que ficar parado era morrer. E aí começou uma corrida maluca. Tinha lama no chão, gente escorregando, tropeçando em pedra, tentando carregar mochila, puxando criança no colo. Um caos total. O tal cara que tinha se mostrado mais firme, vamos chamar ele de Léo, gritou para todo mundo seguir por uma trilha que ele conhecia.
Disse que talvez tivesse uma construção abandonada mais à frente, um galpão antigo que poderia servir de abrigo. Era longe, mas era a única esperança. E ali, no meio do pânico, a galera resolveu confiar nele. No caminho, a chuva começou a cair mais perto. Eles ouviam o som dela queimando as folhas das árvores, derretendo placas de ferro, deixando um cheiro horrível no ar. Tipo de coisa podre misturada com ferrugem. Algumas gotas chegaram a cair perto deles. Uma encostou no braço de um cara e já começou a ferver na pele. A dor era absurda. Léo pegou a camisa e cobriu o machucado do cara, tentando ajudar, mas dava para ver que o tempo estava se esgotando. Durante a fuga, várias coisas aconteceram. Um menino se soltou da mãe e correu para o lado errado. Léo viu, correu atrás, conseguiu pegar ele e trazer de volta no último segundo. Uma senhora quase desmaiou de cansaço, e 2 pessoas ajudaram ela a continuar. Ninguém era herói, mas naquele momento, todo mundo virou um pouco. Era ajudar ou morrer junto. No meio do caminho, eles passaram por uma árvore enorme, que foi atingida por um raio. A árvore explodiu em chamas, partiu no meio e caiu com tudo no chão, bem na frente do grupo. Tiveram que dar a volta, correndo ainda mais. O tempo parecia estar contra eles. A chuva vinha atrás como se tivesse vida própria, como se soubesse exatamente onde eles estavam. Depois de muito esforço, o grupo finalmente avistou a tal construção que o Léo tinha falado. Era mesmo um galpão velho, meio caindo aos pedaços, mas ainda com uma estrutura firme o bastante para proteger da chuva. Quando entraram, parecia um alívio. Respiraram fundo, se jogaram no chão, se abraçaram, choraram. Parecia que tinham vencido, mas só parecia. Porque o galpão não era totalmente fechado. Tinha buracos no telhado, rachaduras nas paredes, e a chuva ácida começou a pingar ali dentro também. O desespero voltou. Precisavam se mover de novo. Léo então disse: "A parte de trás tem uma sala menor. Talvez ali seja mais seguro." Todo mundo correu para lá. E nessa perderam mais 2. Um escorregou e bateu a cabeça, ficou desacordado. Outro foi ajudar e acabou ficando preso. Não dava para voltar, a chuva já estava caindo dentro do galpão também. Era triste, mas era a realidade dura. Não dava para salvar todo mundo. Na salinha menor, se apertaram o máximo que puderam. Tinha gente rezando, outros só tremendo em silêncio, alguns tentando pensar em um plano para o que fazer depois. Porque assim, beleza, sobreviveram por enquanto. Mas e agora? Iam ficar ali até quando? E se a chuva durasse dias? Léo pegou um mapa que tinha na mochila. Disse que se esperassem a tempestade passar, talvez conseguissem seguir até um abrigo subterrâneo que ele ouviu falar quando era mais novo. Não sabia se ainda existia, mas era melhor do que ficar esperando a morte bater na porta. Enquanto isso, lá fora, o mundo estava virando cinza. A natureza derretia, os prédios distantes pareciam afundar. E dentro daquele espaço apertado, um grupo de sobreviventes segurava firme na última faísca de esperança que tinham. Léo pega o mapa de novo. Ele tá sujo, meio rasgado, mas ainda dá para ver algumas marcas. Ele aponta para um ponto e diz: "Se a gente conseguir sair daqui quando a tempestade der uma trégua, dá para tentar chegar nesse abrigo aqui. Fica a uns 10 ou 12 quilômetros, mas é subterrâneo. Foi construído como abrigo de emergência, lá nos tempos em que o governo ainda se preocupava com essas coisas." O grupo escuta, mas ninguém comemora. Tá todo mundo cansado, com fome, e alguns ainda machucados. Um cara tem o braço enfaixado com um pano velho por causa da chuva, outro tá com febre, e uma mãe tenta acalmar a filha que não para de chorar. Mesmo assim, a ideia de sair dali e tentar fazer alguma coisa acende uma chama em todo mundo. Depois de um tempão esperando, o som da chuva começa a diminuir. Não para completamente, mas vira tipo um chuvisco. Léo dá o sinal. É agora ou nunca. Eles se preparam como podem. Roupas grossas, pedaços de plástico, mochilas na cabeça, tudo para tentar se proteger do que sobrou no ar. E então, saem do galpão. Lá fora, o cenário é apocalíptico. Tipo filme de fim do mundo mesmo. Árvores todas queimadas, chão cheio de buracos, cheiro de fumaça, e uma névoa esquisita cobrindo tudo. Eles andam rápido, em fila, tentando não se perder uns dos outros. Léo vai na frente, olhando o mapa com os olhos sempre atentos no céu.
Infelizmente, chegou o momento em que a humanidade teve que colher tudo que plantou contra o meio ambiente durante todos os anos da sua existência. Essas pessoas foram pegas desprevenidas quando uma imensa tempestade de chuva ácida se formou, causando grande pânico em todos que estavam desabrigados neste momento. Como esse grupo de pessoas se encontrava em um lugar deserto e longe de um abrigo, o desespero tomou conta de todos, e agora esse grupo de pessoas, liderado por um único homem, procura a todo custo um lugar para que todos possam se abrigar e sobreviver antes que desabe a imensa tempestade ácida. Para piorar a situação, chegam notícias aos ouvidos dessas pessoas de que, onde essa chuva caiu, tudo foi destruído e nada sobreviveu. E agora chegou a vez deles enfrentarem a fúria da natureza. Será que existiria uma forma de voltar atrás em toda a degradação que o ser humano causou no planeta até aqui? Toda essa situação extrema não seria um bom motivo para um novo recomeço da humanidade? Olha só, tudo começou num mundo que já estava todo lascado por causa das coisas que a gente fez com a natureza. Durante muitos e muitos anos, o ser humano poluiu os rios, cortou árvores sem parar, jogou fumaça no ar, lixo no mar, ignorou os alertas dos cientistas e foi só empurrando com a barriga. Ninguém ligava muito, sabe? Todo mundo só queria ganhar dinheiro, construir mais coisas, consumir mais e mais. O planeta foi avisando, mandando sinais, calor demais, frio do nada, tempestades esquisitas, mas ninguém quis ouvir. Aí veio o basta. Do nada, o clima começou a ficar ainda mais estranho. O céu estava diferente. Parecia que tinha uma fumaça esquisita lá em cima, meio amarelada, meio pesada. O ar estava quente, mas de um jeito sufocante, como se o mundo inteiro tivesse com febre. Os animais começaram a desaparecer, e as plantas pareciam que estavam morrendo mais rápido do que deviam. Mas mesmo assim, tinha gente que ainda achava que era exagero. Foi então que a coisa realmente pegou. Um dia, o céu ficou escuro de repente. Não era noite ainda, mas parecia. Um barulho estranho começou a vir de longe, tipo um trovão, mas mais contínuo, como se fosse um monstro gigante respirando pesado. As nuvens ficaram pesadas, pretas, e começaram a se mover rápido demais. A galera olhava para o céu assustada, sem saber o que estava acontecendo. Parecia cena de filme, mas não era ficção, era real. E foi aí que começou a cair a tal da chuva ácida. Mas não era uma chuvinha qualquer, não. As gotas eram grossas, meio verdes, meio transparentes, e quando caíam em cima de alguma coisa, já começavam a queimar. Imagina só, caiu no capô de um carro, e o metal começou a derreter devagar. Encostou numa planta, a folha virou um buraco. Quem estava na rua e não conseguiu correr a tempo, levou na pele e começou a gritar de dor. No meio de tudo isso, tinha um grupo de pessoas. Gente comum, sabe? Trabalhadores, mães com crianças, idosos, uns jovens meio perdidos, todos juntos num lugar meio afastado, tipo uma estrada no meio do nada. Eles estavam indo para um outro lugar, tentando fugir da confusão da cidade grande, porque já tinham ouvido que o tempo ia piorar. Mas não imaginavam que ia ser tão rápido. Essas pessoas estavam paradas tentando decidir para onde ir, quando a tempestade pegou eles de surpresa. Não tinha casa, prédio, nada por perto. Só terra seca, umas pedras, umas árvores magrelas e um céu prestes a desabar. Quando viram a chuva começando a cair lá longe, vindo na direção deles, bateu o desespero. Tinha criança chorando, gente gritando, outros tentando pensar rápido. Nesse momento, um cara do grupo se destacou. Não era líder de nada, mas parecia mais calmo, mais firme. Ele tentou organizar a galera, mandou todo mundo se proteger como desse. Usar casacos, cobrir a pele, procurar qualquer coisa que pudesse virar abrigo. Era uma corrida contra o tempo. Cada segundo valia. Só que estava difícil. O chão escorregadio, a chuva chegando rápido, o vento jogando poeira na cara, o medo tomando conta. Mesmo quem queria ajudar, não sabia como. Alguns tentaram correr para longe, mas sem saber para onde. Outros ficaram paralisados, olhando para o céu, tipo em choque. O barulho da chuva ácida caindo era apavorante. Um chiado estranho, como se o mundo estivesse fritando. E enquanto tudo isso acontecia, a galera começou a entender. Aquilo não era só uma tempestade qualquer. Era a natureza cobrando o que foi feito com ela. Era tipo um chega bem claro. E quem tivesse no caminho
Ia pagar o preço. Foi aí que a real bateu em todo mundo. Ninguém estava preparado, nem para escapar, nem para se proteger, nem para entender de verdade o tamanho da encrenca. Pois é, a tempestade estava chegando com tudo. O céu já estava quase preto, o vento assobiava como se tivesse raiva, e a chuva ácida vinha vindo como um monstro, engolindo tudo o que via pela frente. Não era só água, era veneno caindo do céu. A galera começou a correr. Não sabiam exatamente para onde, mas sabiam que ficar parado era morrer. E aí começou uma corrida maluca. Tinha lama no chão, gente escorregando, tropeçando em pedra, tentando carregar mochila, puxando criança no colo. Um caos total. O tal cara que tinha se mostrado mais firme, vamos chamar ele de Léo, gritou para todo mundo seguir por uma trilha que ele conhecia. Disse que talvez tivesse uma construção abandonada mais à frente, um galpão antigo que poderia servir de abrigo. Era longe, mas era a única esperança. E ali, no meio do pânico, a galera resolveu confiar nele. No caminho, a chuva começou a cair mais perto. Eles ouviam o som dela queimando as folhas das árvores, derretendo placas de ferro, deixando um cheiro horrível no ar. Tipo de coisa podre misturada com ferrugem. Algumas gotas chegaram a cair perto deles. Uma encostou no braço de um cara e já começou a ferver na pele. A dor era absurda. Léo pegou a camisa e cobriu o machucado do cara, tentando ajudar. Mas dava para ver que o tempo estava se esgotando. Durante a fuga, várias coisas aconteceram. Um menino se soltou da mãe e correu para o lado errado. Léo viu, correu atrás, conseguiu pegar ele e trazer de volta no último segundo. Uma senhora quase desmaiou de cansaço, e 2 pessoas ajudaram ela a continuar. Ninguém era herói, mas naquele momento, todo mundo virou um pouco. Era ajudar ou morrer junto. No meio do caminho, eles passaram por uma árvore enorme, que foi atingida por um raio. A árvore explodiu em chamas, partiu no meio e caiu com tudo no chão, bem na frente do grupo. Tiveram que dar a volta, correndo ainda mais. O tempo parecia estar contra eles. A chuva vinha atrás como se tivesse vida própria, como se soubesse exatamente onde eles estavam. Depois de muito esforço, o grupo finalmente avistou a tal construção que o Léo tinha falado. Era mesmo um galpão velho, meio caindo aos pedaços, mas ainda com uma estrutura firme o bastante para proteger da chuva. Quando entraram, parecia um alívio. Respiraram fundo, se jogaram no chão, se abraçaram, choraram. Parecia que tinham vencido, mas só parecia, porque o galpão não era totalmente fechado. Tinha buracos no telhado, rachaduras nas paredes, e a chuva ácida começou a pingar ali dentro também. O desespero voltou. Precisavam se mover de novo. Léo então disse: "A parte de trás tem uma sala menor, talvez ali seja mais seguro." Todo mundo correu para lá, e nessa perderam mais 2. Um escorregou e bateu a cabeça, ficou desacordado. Outro foi ajudar e acabou ficando preso. Não dava para voltar, a chuva já estava caindo dentro do galpão também. Era triste, mas era a realidade dura. Não dava para salvar todo mundo. Na salinha menor, se apertaram o máximo que puderam. Tinha gente rezando, outros só tremendo em silêncio, alguns tentando pensar em um plano para o que fazer depois. Porque assim, beleza, sobreviveram por enquanto. Mas e agora? Iam ficar ali até quando? E se a chuva durasse dias? Léo pegou um mapa que tinha na mochila. Disse que se esperassem a tempestade passar, talvez conseguissem seguir até um abrigo subterrâneo que ele ouviu falar quando era mais novo. Não sabia se ainda existia, mas era melhor do que ficar esperando a morte bater na porta. Enquanto isso, lá fora, o mundo estava virando cinza. A natureza derretia, os prédios distantes pareciam afundar. E dentro daquele espaço apertado, um grupo de sobreviventes segurava firme na última faísca de esperança que tinham. Léo pega o mapa de novo. Ele tá sujo, meio rasgado, mas ainda dá para ver algumas marcas. Ele aponta para um ponto e diz: "Se a gente conseguir sair daqui quando a tempestade der uma trégua, dá para tentar chegar nesse abrigo aqui. Fica a uns 10 ou 12 quilômetros, mas é subterrâneo. Foi construído como abrigo de emergência, lá nos tempos em que o governo ainda se preocupava com essas coisas." O grupo escuta, mas ninguém comemora. Tá todo mundo cansado, com fome, e alguns ainda machucados. Um cara tem o braço enfaixado com um pano velho por causa da chuva, outro tá com febre, e uma mãe tenta acalmar a filha que não para de chorar.
Mesmo assim, a ideia de sair dali e tentar fazer alguma coisa acende uma chama em todo mundo. Depois de um tempão esperando, o som da chuva começa a diminuir. Não para completamente, mas vira tipo um chuvisco. Léo dá o sinal. É agora ou nunca. Eles se preparam como podem. Roupas grossas, pedaços de plástico, mochilas na cabeça, tudo para tentar se proteger do que sobrou no ar. E então, saem do galpão. Lá fora, o cenário é apocalíptico. Tipo filme de fim do mundo mesmo. Árvores todas queimadas, chão cheio de buracos, cheiro de fumaça e uma névoa esquisita cobrindo tudo. Eles andam rápido, em fila, tentando não se perder uns dos outros. Léo vai na frente, olhando o mapa com os olhos sempre atentos no céu. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.